Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, que a paz de Deus, que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Estamos abrindo mais uma live para daqui a pouco, às 8 horas da noite, do dia 27/8/2020, começarmos mais uma reflexão, hoje uma reflexão importante sobre o Evangelho de Jesus. Daqui a pouquinho nós começaremos essa importante reflexão. O pessoal que está entrando aí, que vai entrar, já pode ir deixando o seu comentário, a sua reflexão. Já estamos aí com o nosso irmão Luiz. Boa noite, Luiz. O Valmor já está aí presente também. Nosso irmão Valmor, boa noite, Valmor. Daqui a pouco, às 8 horas, iremos iniciar nossa reflexão sobre um tema que já foi disponibilizado aí nas redes sociais. Hoje vamos trazer um tema muito interessante para os irmãos, que já pode deixar aí o seu comentário. O tema de hoje, meus irmãos, são as marcas do verdadeiro cristão. Como é que a gente pode identificar um verdadeiro cristão? Iremos hoje fazer uma reflexão a partir da própria Bíblia, do livro sagrado, e iremos também falar a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras espíritas, de uma forma geral. Daqui a pouquinho, 8 horas, iremos iniciar a nossa reflexão. Você já pode ir colocando aí o seu copo com água, o meu copo já está aqui, ó. Para no momento de prece, a gente pedir a espiritualidade para fazer a fluidificação das águas. E também queremos pedir àqueles irmãos que estão querendo as suas preces, pode ir colocando os nomes aí. E já podem ir colocando seus comentários, meus irmãos, minhas irmãs. Na sua opinião, qual ou quais as marcas do verdadeiro cristão? O Luiz está dizendo que é importante demais o tema. Isso é verdade, amigo. A gente está em tempo de refletir bastante, não é verdade? Olha só, eu quero começar convidando a todos e a todas para a gente estar aí compartilhando dessa energia boa, essa energia positiva, que cada um dos irmãos que aí estão presentes possamos juntos estarmos conectados nessa energia de luz, nessa energia de paz, de amor, estarmos nessa rede bendita e benfeitora, que é a rede de Jesus. Eu escolhi uma música para o pessoal que ainda não entrou aí. Enquanto está entrando, eu vou soltar uma música aqui bem interessante, certo? Que eu acredito que vocês irão gostar. Enquanto o pessoal está entrando aí, certo? Eu vou colocar esta música. Deixa eu ver aqui. Para vocês que estão entrando aí, certo? Vamos ouvir essa música. Boa noite, Dailva. Daqui a pouco, às 8 horas, iniciaremos nossa live. E vamos escutar essa música linda que eu escolhi para a gente começar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu
interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Boa noite, Maricé. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Graças a Deus, caríssimos amigos, caríssimas amigas. Música linda, né? Essa música realmente é muito linda, como o pessoal está colocando aí, né? Eu escolhi essa música, certo? Por achar ela muito linda, que tem tudo a ver com o nosso tema da noite de hoje. Quero convidar todos os irmãos a juntos aqui ficarmos nessa hora, certo? Discutindo, refletindo sobre o Evangelho, sobre especialmente o tema de hoje, que a gente vai incidir justamente em cima desse tema importantíssimo, como o nosso irmão Luiz colocou aí antes. É um tema importante que vai ser uma referência às marcas do verdadeiro cristão. Vocês já podem ir colocando aí, meus irmãos, as suas opiniões, certo? O que seria um verdadeiro cristão? Na opinião de vocês, meus amigos e minhas amigas, que acompanham aí nessas lives de reflexão espiritual. Nós sabemos que é importante a gente estar nesse tempo de reflexão, de mergulho dentro de nós mesmos. Na noite de hoje já tem alguns irmãos aí que já estão entrando, colocando seus comentários. A gente vai começar, meus irmãos, minhas irmãs, a noite de hoje com uma prece, aquela pessoa que está necessitando de auxílio espiritual, já pode ir fechando os seus olhos, e a gente vai começar a noite de hoje com uma prece. Amigos e amigas, desejo a todos boa noite, pessoal que está entrando aí. Vamos nesse momento pegar o seu copinho com água. Meu copinho está aqui, ó. Coloque de lado. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, Mestre de luz, Mestre de amor. Neste momento, Jesus, abençoa a cada um de nós, ilumina a cada um de nós. Vamos, neste momento, adentrar as energias do universo. Deus de paz, Deus de amor, Mestre Jesus,
que neste momento, Jesus, ilumina a cada uma das criaturas deste planeta de provas, deste planeta de expiações. Neste momento, os irmãos que estão necessitando de auxílio espiritual, de prece, olha para dentro de si neste momento. Pede a Jesus e aos Espíritos que nos acompanham, os nossos mestres, amigos, caboclos, pretos velhos, ciganos, todas as pleiades de Espíritos de luz, deste planeta e de outras galáxias. Que neste momento a espiritualidade maior possa se fazer presente na vida de cada um de nós. Divino Mestre Jesus, que neste momento nós possamos acessar as energias medicamentosas dos laboratórios divinos. Pedimos especialmente a esposa do irmão Galileu, que pediu nessa semana prece para ela, assim como para todos os irmãos que estão, da Ilva, Maricélia, Valmor, Luiz, e outros irmãos que porventura irão entrar na noite de hoje nessa live de reflexão. E neste momento, Jesus, cada um de nós possamos receber essas bênçãos espirituais. Que os irmãos nesse momento conectem-se com o divino que está dentro de si. Muita luz, muita paz e muitas bênçãos espirituais. Que Deus possa agraciar a cada um e a cada uma saúde integral, a saúde do espírito, que o corpo material recebam as bênçãos medicamentosas, que o nosso espírito possa restabelecer o equilíbrio, a paz e a serenidade. Deus abençoa, Deus ilumina, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita luz e muita paz. Que o Divino Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. O pessoal que já está entrando aí, Sônia entrou agora. Olha aí, Luiz está dizendo que é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Sônia já está dizendo, dando um alô aí, ó. Dailva já está dando seu amém. Como sempre, Valmor aí colocando os seus questionamentos, as suas reflexões. Está dizendo aí, já dando uma opinião, dizendo que é uma questão muito complexa falar sobre as marcas do verdadeiro cristão. E hoje, meus irmãos, eu quero convidar cada um de vocês para juntos nós refletirmos sobre este importante tema, na opinião de muitos irmãos que aí estão. Ó, já tem Maria do Carmo Rangel, Carminha, boa noite, Carminha. Nós iremos falar sobre esse tema, que é um tema que tem a ver com todos nós, que nos intitulamos de cristãos, né? E hoje iremos falar, de um sentido geral, as marcas deste verdadeiro cristão. O que é um verdadeiro cristão? Na opinião dos irmãos. Um verdadeiro cristão, a gente pode dizer que é a mesma coisa que um verdadeiro espírita. Tem uma relação entre ser verdadeiramente cristão e ser verdadeiramente espírita. A partir dessa análise reflexiva, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai fazer algumas reflexões importantes sobre situações cotidianas da nossa vida, certo? Com algumas passagens bíblicas, fazendo uma relação. Situações cotidianas, passagens bíblicas, e uma coisa muito importante que são os padrões de comportamentos éticos a serem seguidos. Neste sentido, a gente vai ver as marcas do verdadeiro cristão e começar a identificar essas marcas por meio de situações que acontecem no nosso dia a dia, porque nós somos verdadeiramente cristãos, não é dentro de um centro espírita, não é dentro de um templo, mas é em todos os espaços sociais, em todos os momentos de nossa vida, também no templo e fora dele. Né? A gente vai ver algumas situações que acontecem na vida da gente, o que é que a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, de uma forma geral, diz, e os comportamentos que nós precisamos, enquanto cristãos, seguir.
É isso que a gente vai falar hoje, certo? Vocês já podem colocando aí suas opiniões, que são muito importantes para nós, porque através dessas opiniões a gente vai interagindo melhor, a gente vai trazendo um pouco essas relações reflexivas que os irmãos com certeza trazem sempre nas nossas lives aqui, engrandecendo, valorizando esse trabalho magnífico que é o trabalho de pregação do Evangelho do Cristo de Deus. E a gente vai discutir justamente isso, a partir desses pontos que nós referenciamos aqui agora, e a partir das opiniões dos irmãos que estão. Uma boa noite para todos, e a gente vai começar a nossa reflexão por meio de uma frase, de uma citação bíblica, que é uma citação de, vamos dizer aqui, que eu peguei de Paulo de Tarso. É uma primeira citação que eu quero citar para os irmãos. Paulo de Tarso, ele diz uma frase bem interessante, que tem tudo a ver com esse tema, que são as marcas do Cristo. Quando é que nós somos verdadeiramente tocados pelos ensinamentos de Jesus? Quando é que nós temos em nossa alma as marcas do Cristo de Deus? E Paulo de Tarso, ele diz o seguinte: desde agora ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que foi que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele se referiu que traz no seu corpo as marcas do Cristo de Deus? O que foi que ele quis dizer? Antes de eu falar sobre isso, eu vou já colocar aí uma opinião aí do irmão Valmor. Sabemos que somos cheios de limitações e fragilidades e em alguns momentos conseguimos nos aproximar dos ensinamentos de Jesus, mas tem momentos em que temos atitudes completamente incompatíveis com esses ensinamentos. Por isso que digo que ser um verdadeiro cristão é complexo. Isso mesmo, Valmor. Ser um verdadeiro cristão, além de tudo isso que você colocou aí, precisa de uma palavrinha que se chama coerência. Nós precisamos ser coerentes com os ensinamentos do Mestre Jesus. Aquele que conhece os ensinamentos de Jesus, ele não fica em pré-julgamentos, ele faz um olhar para dentro de si mesmo e observa quem é. Mas vamos voltar aqui, vocês podem colocando aí suas opiniões, como o Valmor colocou, né? A gente vai voltar aqui para a fala do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz que traz no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que foi que o apóstolo Paulo quis dizer com essa frase magnífica, essa frase bela, né? Ele quis dizer que essas marcas que ele se referiu no Evangelho não são as chagas que estão no corpo físico de Jesus, mas são, prestem atenção, meus irmãos, os sinais morais do Cristo. As marcas do Cristo não são as chagas que estão no corpo de Jesus, mas são os sinais morais através da vivência e dos ensinamentos do mestre e amigo Jesus. Olha aí, tem nossa irmã Dailva já colocou uma opinião que concorda plenamente com o Valmor. Luiz está dizendo que temos que exemplificar. Isso é verdade. Aí a gente já começa por aí, meus irmãos. Por uma frase magnífica do apóstolo Paulo, que ele diz, assim como o apóstolo Paulo diz, nós, muitos dos cristãos, dizemos que temos em nós as marcas do Cristo de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala isso, e nós testificamos o que o apóstolo Paulo fala, nós precisamos refletir que o apóstolo Paulo não está querendo falar das marcas das chagas físicas no corpo de Jesus, mas as marcas morais dos ensinamentos de Jesus. As marcas, meus queridos e queridas amigas, se você for pegar o dicionário, você vai ver que são sinais vivos. Sinais vivos que sinalizam, que representam alguma coisa, que marcam alguma coisa. Para o Evangelho do Cristo de Deus, as marcas são sinais vivos de duas coisas importantes, que são a renúncia e o sacrifício. O verdadeiro cristão
ele precisa começar a observar essas duas palavrinhas, que são renúncia e sacrifício. O verdadeiro cristão, quando começa o seu processo de transformação e testificação dentro do evangelho, ele começa a deixar muitas das práticas do mundo equivocadas e entra em um outro patamar energético espiritual. A gente começa a observar, meus queridos e queridas irmãs, o exemplo típico do apóstolo Paulo. Quem é um estudioso do evangelho do Cristo, quem é um estudioso, que é curioso, quem estuda mais um pouco da Bíblia, sabe, já de há muito tempo, que o apóstolo Paulo era um perseguidor de Jesus. Era um perseguidor do evangelho do mestre Jesus. Olha só, Luiz está dizendo aí, o desapego, né? E o apóstolo Paulo, ele passou a ser um convertido do Cristo de Deus, passou a ser um apóstolo, através de um despertar espiritual na estrada de Damasco. Assim como o apóstolo Paulo teve o seu despertar espiritual na estrada de Damasco, nós também temos o nosso despertar espiritual na nossa estrada de Damasco. Muitas vezes nós temos que ver a luz que nos cega, a luz que nos deixa muitas vezes angustiados, para depois observar que por trás dessa luz tem muita serenidade e tem muito ensinamento espiritual. O evangelho de Jesus, para muitas pessoas, pode deixar atônitos, pode deixar um pouco apavorados, mas o evangelho de Jesus é considerado como a grande bússola para a humanidade. E nós podemos dizer, meus queridos e queridas amigos, a partir dessas palavras do apóstolo Paulo, que quando mostra que as marcas do verdadeiro cristão são as marcas que estão na alma, são as marcas morais, não são as marcas físicas. Aí a gente vai para uma referência muito interessante, que nós falamos bastante na doutrina espírita. O que é um ser verdadeiro, o que é verdadeiramente ser cristão? A gente já parou para pensar. E o que é verdadeiramente ser espírita? Ser espírita e ter cristão. E ser cristão tem alguma interseção entre esses dois pontos? Ser espírita e ser cristão tem alguma ligação com o outro? Eu digo isso, meus irmãos, porque muitas pessoas dizem assim: o espírita não é cristão. Quando as pessoas fazem essa referência de dizer que ser espírita não é ser cristão, é porque não conhece o espiritismo. O espiritismo considera Jesus como o exemplo maior, certo? Como a figura que nós devemos nos espelhar. Todos nós espíritas nos apegamos nos ensinamentos morais do Evangelho do Cristo de Deus. Mas para que nós compreendamos o que verdadeiramente é ser cristão, a gente precisa adentrar nas palavras de Jesus. O que foi que Jesus falou para o pessoal, para os discípulos, para os seus seguidores daquela época, e o que ele fala para nós? Valmor está dizendo aí, ó, lembro da fala de seu Laelcio, lá do nosso lar, que diz que um comedor de feijão, que é um comedor de feijão com carne de charque, tem muito ainda a aprender para chegar a ser um verdadeiro cristão. Olha só, meus irmãos, vamos começar a refletir sobre essa questão, o que é ser verdadeiramente um cristão? Como nossos irmãos aí falaram, Valmor e outros mais, né? Simone está entrando por aí, tudo bom, Simone? A gente precisa observar dentro das palavras do Mestre Jesus, o que foi que ele falou para nós, o que ele fala para nós, o que é verdadeiramente ser cristão. Como é que eu posso me reconhecer como cristão? Como é que eu posso me identificar como um cristão verdadeiro? Simone está chegando aí, ó. Boa noite, Simone. A gente precisa se apegar nas palavras de Jesus para saber o que é ser cristão de verdade. Jesus diz assim, essa frase aqui é uma frase emblemática do Evangelho do Cristo, que ele diz o que é ser cristão. E ele diz assim, ó, ser cristão verdadeiro, certo? Tem uma frase que tem tudo a ver com isso, que reflete o ser cristão verdadeiro. Ele diz assim, Jesus, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Prestem atenção, vou repetir mais uma vez. Como é que reconheceremos um verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão, ele será reconhecido desde sempre por muito se amarem. Quando você vê pessoas que se dizem cristão e vivem num processo de ódio, de intolerância, de desamor com o próximo,
essa pessoa não é cristão de verdade. Ela não é cristão de verdade. Ela pode achar que é, mas não é. Valmor está dizendo, acho que antes de nos sentir um cristão verdadeiro, precisamos começar a buscar compreender os ensinamentos do mestre. Isso é verdade, meus irmãos. É por isso que a gente está aqui refletindo sobre os ensinamentos, sobre as palavras de Jesus. O que é que ele diz para a gente? Como é que nós nos reconheceremos como cristãos verdadeiros? Ele já dá um indicativo muito forte. Quando a gente começar a amar o próximo de verdade, a gente está começando a trilhar os caminhos de um verdadeiro cristão. Quando a gente está seguindo um outro caminho, um caminho da intolerância, um caminho do ódio, da raiva, do desamor, da desunião, da discórdia, esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é um caminho de luz, um caminho de amor. E os seus discípulos, eles serão reconhecidos, com certeza, por essa capacidade intrínseca do espírito evoluído, que é a capacidade de amar. A gente falou aqui do conceito de ser cristão. Para o próprio Jesus. Jesus ele não fundou nenhuma religião, mas ele diz assim, os seus seguidores, as pessoas que estavam junto a ele, certo? Que estava naquela linha de afinidade energética espiritual, eles serão reconhecidos pela capacidade de amar um ao outro. Aí eu falei anteriormente de uma coisa bem interessante, deixa eu ver se tem uma opinião aqui. Ó. Cristão, da boca para fora, temos que seguir os passos de Jesus com amor e caridade. Isso mesmo, minha irmã Simone Leotti. É esse a reflexão que a gente está trazendo. Não é da boca para fora, não é ser cristão de botar uma roupa, de ir para uma passeata, um negócio, mas é no dia a dia, nas suas atitudes, nas suas práticas. Nós falamos aqui o que é ser cristão verdadeiro a partir das palavras de Jesus. E eu falei aqui que o Espiritismo, ele tem Jesus como a base angular dos ensinamentos morais. O Espiritismo tem na sua parte moral o espírito exemplo, o espírito modelo para todos nós, como é dito no próprio Livro dos Espíritos. Qual modelo a ser seguido? E os Espíritos nos orientam que o modelo a ser seguido é o Mestre Jesus, é o Cristo de Deus. Mas muitas vezes as pessoas confundem e dizem que o Espiritismo é uma religião que não prega o Evangelho, é uma religião que não está ligada a Jesus. E quando você começa a compreender o Espiritismo, começa a ver que o Espiritismo ele está ligado ao Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele trabalha em cima dos ensinamentos morais de Jesus. Os ensinamentos, vamos dizer assim, mais claros e mais compreensíveis a partir de uma visão espiritual de Allan Kardec no processo da codificação dos espíritos. Aí tem uma frase interessante, né, que a gente pode fazer uma referência. Ser espírita, ser cristão, nós podemos dizer que sim, porque o espírita, ele tem como base os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí eu pergunto para vocês, e o que é verdadeiramente ser espírita? Ser cristão, segundo Jesus, é aquela pessoa que ama ao próximo. E ser espírita, além de amar o próximo, que foi o que Jesus falou. Quando é que eu posso bater no peito e dizer, ó, Simone, Valmor, Luiz, que está por aí, quem mais? Carminha, que já está aí, Dailva. Quando é que eu posso bater no peito e dizer assim, ó, eu sou espírita? Além de você reconhecer Jesus como esse mestre de luz para o seu processo evolutivo espiritual, o espírita verdadeiro, ele é reconhecido, prestem atenção, isso aqui é até um clichê dentro do espiritismo, que a gente fala bastante sobre isso. Um verdadeiro espírita não é um santo. Um verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral, pela possibilidade de você se transformar, de estar ligado a um novo processo transformador do seu espírito. Além de você ser reconhecido pela sua transformação, o espírita verdadeiro também é reconhecido pelo esforço que emprega para domar suas mais inclinações ou tendências. O Espiritismo diz justamente uma questão importantíssima, que nós seremos reconhecidos como espírito, não como sermos santos, mas como pessoas imperfeitas,
como pessoas em processo de transformação, mas que estão se esforçando para se melhorar, para que as suas tendências negativas que você carrega no seu espírito, elas possam ser trabalhadas e possam ser melhoradas no decorrer das encarnações de cada uma delas. Nesse sentido, meus irmãos, a gente vai refletir um pouquinho com a nossa irmã Simone, já colocou aí, ó. Temos que seguir os passos de Jesus com amor e caridade. A gente vai trazer, minha amiga Simone, uma coisa muito importante, que esses passos que a gente deve seguir são os chamados padrões de comportamentos a serem seguidos. Esses padrões de comportamento não como obrigações dogmáticas, mas como padrões de comportamentos vividos, vivenciados a partir de Jesus, pelos seus discípulos e por ele mesmo. Certo? E a gente vai falar, como eu coloquei no início, dentro de uma metodologia, a gente vai citar uma situação que acontece no nosso dia a dia, o que a Bíblia fala e o comportamento que nós deveríamos seguir. Deixa eu ver se tem mais algum... Não, tem não. Vamos para a primeira situação. A primeira situação que eu quero colocar para vocês é diante do pecado, diante do tropeço, diante daquela situação cotidiana que você errou, que você se equivocou. Como é que eu devo me comportar? O que é que a Bíblia fala? Enquanto cristão, como é que eu devo me comportar e o que é que a Bíblia fala sobre as situações que acontecem no meu cotidiano, quando eu caio, quando eu tropeço. A gente vai ver uma passagem singular, uma passagem ímpar, que fala sobre a questão dos tropeços espirituais, que é uma passagem de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, uma passagem emblemática, que é a passagem da mulher adúltera. Acredito eu que muitos dos irmãos que aí estão já devem ter ouvido, já devem ter lido essa passagem, em que uma mulher, ela foi ser julgada, né? Ela adulterou e ela foi ser julgada diante de uma plateia de pessoas por um erro que ela tinha cometido. E as pessoas que estavam lá, principalmente os fariseus, os mais velhos que lá estavam, questionaram a Jesus como é que deveria ser, ele deveria se comportar, deveria apedrejar aquela criatura que pecou, que era um costume da época. Aí Jesus, de forma muito sábia, ele lançou um padrão de comportamento que a gente precisa analisar, porque para a época o comportamento das pessoas era: errou, apedrejou. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus ele veio inovar. Mesmo dentro da lei de ação e reação, Jesus vai trazer uma lei maior, que é uma lei do amor. E diante daquela situação que nós tropeçamos, que nós erramos, que são os pecados, como por exemplo o que aconteceu com a mulher adúltera, que realmente tinha cometido um equívoco, um erro. O que é que Jesus ele mostra para nós? Ele diz o seguinte: não jogue a primeira pedra aquele que não tiver pecado. É uma frase que Jesus usa para todos nós quando estamos diante do pecado, principalmente do pecado do outro. Que a gente não julgue o outro, nem jogue pedra nos outros, enquanto nós ainda temos muitos e muitos e muitos pecados. Olha só. Daqui a pouco eu coloco a opinião de Valmor. Só para concluir, Valmor, essa parte aqui, qual o comportamento que a gente precisa seguir diante do pecado do outro, né? Não condenar o outro, é o que Jesus fala. Evitar julgamentos precipitados, que é o que a gente costuma muito fazer. Julgar o outro de forma muito precipitada. Outro comportamento, enquanto cristão, que nós precisamos seguir é que nós só usamos a severidade, ou precisamos usar a severidade, conosco e não com os outros. Primeiro, a gente tem que analisar a nós mesmos e não ficar analisando o outro. Geralmente, a gente é muito severo nos julgamentos com os outros. Nos julgamentos para conosco, a gente quer penas mais leves, né? A gente não quer nenhum tipo de punição, de pena. Mas para o outro, a gente quer punição e pena alta. Olha só. E o irmão Valmor está dizendo aí, ó, aí é o grande desafio, você vencer as tentações e tomar cuidado redobrado para que cada queda nós tenhamos coragem e humildade de reconhecer a falha e buscar superar aquela situação e seguir em frente. E tem a questão do auto-perdão, porque o juiz mais implacável é a nossa consciência.
Isso é verdade, irmão Valmor. A nossa consciência é o que nos torna muito assim, muito cuidadosos, porque está mostrando os nossos erros, os nossos equívocos. Ó. Outra opinião do Valmor, que diz: nosso irmão Heraldo sempre lembra, orai e vigiai, com certeza. Diante disso, meus irmãos, a gente observa, são várias as situações que o Evangelho de Jesus mostra como nós devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. Aqui a primeira situação que eu coloquei para a gente iniciar a reflexão é: diante do pecado dos outros, a Bíblia mostra que nós não podemos jogar pedra nos outros, como aconteceu na passagem da mulher adúltera. Porque a gente não pode, porque a gente julgando o outro, certo? A gente está na possibilidade de fazer um julgamento precipitado. Esse é o primeiro ponto. Vamos para a segunda reflexão, a segunda situação. E diante da alegria, como o cristão verdadeiramente deve se comportar? Eu acho engraçado que nessa parte aqui há uma referência bem interessante, que tem pessoas que dizem assim: olha, o verdadeiro cristão tem que estar recluso, ele não pode participar de nenhum nível de convívio social, de festa, né? Eu vejo muitas pessoas assim condenam muito pessoas que gostam de... Eu, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: mas Humberto, você gosta muito, é festeiro demais, até assim, acha estranho, né? Porque você é um cristão, vive em festas, né? Mas aí eu questiono: como é que eu estou nessas festas? Como é o tipo de comportamento e padrão nas festas que eu estou, né? Diante da alegria também é uma situação que nós somos testados. Preste atenção. O Evangelho de Jesus, ele fala alguma coisa sobre isso, como o cristão verdadeiramente deve se comportar. O cristão verdadeiramente tem que se afastar do mundo, das festas, das pessoas, do convívio? Não. Diante dos convívios sociais, o próprio Jesus vivia cercado de pessoas. E eu costumo dizer, meus irmãos, que você ir para uma festa não vai fazer de você ser menos cristão ou menos espírita, porque é uma questão do seu espírito. Como é que seu espírito está? Se o seu espírito está de forma pessimista, negativa, com energias muito trevosas, não é uma festa que vai fazer você ser mais ou menos. Você usar essa justificativa não vale, porque é o seu espírito. Você dizer assim, às vezes a gente encontra pessoas dizendo assim: a carne é fraca, mas a gente sabe, de acordo com o Espiritismo, que não procede essa afirmativa que a carne é fraca, porque na verdade não é a carne que é fraca. O que é fraco é o espírito. É o nosso espírito. E a gente fica jogando a culpa para a carne. Mas não é a carne, não. É o espírito. Porque se o seu espírito for forte, a carne, o corpo físico pode pedir o que quiser. Mas o seu espírito é mais forte do que aquilo ali. Deixa eu ver se tem alguma opinião. Nosso irmão Heraldo já colocou. Nesse sentido, meus irmãos, diante da alegria, como é que a gente deve se comportar? Se afastar? Não. A gente vai ver uma passagem também de João, capítulo 2, versículo de 1 a 12, o primeiro milagre de Jesus foi onde? Eu pergunto para vocês, onde foi o primeiro milagre de Jesus? Uma das primeiras manifestações espirituais e mediúnicas do médium de Deus, que foi Jesus. Justamente, meus irmãos, foi numa festa. Jesus, ele participava de festas. Participava sim. E era até mal compreendido. Algumas pessoas diziam que ele comia demais, era glutão, que ele bebia e assim por diante. Que ele vivia no meio das pessoas simples. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Olha só, você, meu irmão, que fica criticando os outros porque vai para a festa. Você, meu irmão, que fica pré-julgando os outros porque está num convívio de pessoas ali. Jesus estava numa festa de casamento. E ele não se misturou com aquelas energias. Olha, tem uma fala que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Acho que não é lugar que vai dizer quem a gente é, mas nossas atitudes. Festa já é sinal de alegria, desde que não prejudique alguém. Jesus reunia com o seu discípulo. Isso mesmo, Simona, é isso aí que eu estou falando. Ainda bem que você está nessa mesma linha de pensamento. Foi numa festa de casamento, como a nossa irmã está dizendo aí, ó. Nossa irmã Maricélia, foi numa festa de casamento que Jesus fez o primeiro
transformou a água em vinho e o povo falava de Jesus. E a gente vê, meus irmãos, eu já vi pessoas até justificar, por exemplo, bebedeira, dizer assim, até Jesus bebia, por que eu não vou beber? Mas será que Jesus realmente estava enchendo a cara? Não. Não. Ele participou de uma festa que era normal para aquela época. E ele estava convivendo com as pessoas. Foi o primeiro milagre dele, num momento de alegria, mostrando que o cristão verdadeiro não precisa estar de cabeça baixa e triste, não, é alegria. Agora, como diz Valmor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a partir dessa passagem, da partilha das bodas de Canaã, que Jesus esteve lá, que transformou a água em vinho, a gente vai observar que não é um ambiente que vai fazer você ser pior ou melhor, como a nossa irmã Simone colocou aí. Mas é importante que a gente, assim como Jesus convivia com as pessoas, a gente conviva com as pessoas, possa levar um pouco de alegria, um pouco de luz, um pouco de amor, de bom humor para as pessoas, partilhar um pouco da alegria do mundo, no seu ambiente familiar, no seu trabalho, ter uma boa convivência. O que é que tem demais você ter uma boa convivência? Não tem problema nenhum, mas é a forma como você está naquele ambiente, o seu pensamento, não é o corpo físico e o ambiente que você está em si. Chico Xavier também fazia a mesma coisa, Chico Xavier. A alegria é um dos frutos do espírito, é verdade, Maricela. Alegrar, meus irmãos, também com as conquistas dos companheiros de jornada. Uma coisa interessante que acontece, tem pessoas que ficam tristes com a alegria do outro. Eu não sei se vocês conheceram alguém assim. Eu conheço gente que fica triste com o sucesso, com a alegria do outro. E o Evangelho de Jesus diz o contrário. A gente precisa se rejubilar com a alegria do outro, incentivar o outro para que cresça, porque você também pode crescer do mesmo jeito. Não trabalhar com as energias da inveja. Essa é a segunda situação que a gente traz uma reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, que já estão aí trazendo as suas reflexões importantes para hoje. Não é verdade? Diante da alegria, nós devemos partilhar das energias positivas com o outro. E não ficar cabisbaixo, triste e levar até para processos doentios, como, por exemplo, depressão e outras doenças psicossomáticas, como a gente sabe que existe, não é verdade? Vamos para outra situação aqui. Outra situação que a gente precisa refletir. Como um cristão de verdade, ele precisa agir. Diante da dor, diante do sofrimento. O Espiritismo, ele fala muito sobre a importância da dor e do sofrimento, ou da compreensão da dor e do sofrimento na nossa vida. Nenhuma dor, nenhum sofrimento acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Né? O Evangelho de Jesus, ele fala muito sobre isso, né? Olha, tem uma opinião de Simone, eu já sofri muito com isso. Hoje procuro nem comentar muito a minha vida pessoal e conquistas. É verdade, viu? Por quê? Porque as pessoas costumam criar um clima energético muito negativo para o seu sucesso. Realmente uma energia de inveja que as pessoas têm, né? Olha só, diante da dor. O Espiritismo, ele fala da dor, fala do sofrimento, e fala da importância de nós compreendermos o porquê da dor e do sofrimento. As dores e o sofrimento vêm de um processo de ajuste energético. As dores, próprias ações do passado e do presente. E olha só que interessante. Vamos analisar diante da dor do outro, das pessoas que estão doentes, desse momento de pandemia, por exemplo, um monte de pessoas que estão doentes, que estão morrendo, e às vezes a gente encontra pessoas que ficam brincando com a dor dos outros. Parece que está morrendo pessoas e a morte se naturalizou como uma coisa assim, banal. A morte, nós sabemos que é uma passagem, mas a gente não precisa ficar brincando com a dor, por exemplo, da morte dos outros. Não é por aí, né? Mas a gente vê isso. Olha só, diante da dor do outro, como é que o cristão verdadeiramente deve se comportar? A gente vai ver aqui várias passagens bíblicas, por exemplo, Marcos, capítulo 5,
versículo de 1 a 20, a gente vai ver diante da dor, por exemplo, do sofrimento dos outros, das pessoas que na época de Jesus eram coxos, eram estrupiados, alguns que eram endemoniados, né? A gente vê as curas de Jesus no processo de transformação espiritual. A gente vai ver, por exemplo, um endemoniado gadareno, uma criatura que estava diante de uma dor atroz, que era uma dor do processo obsessivo, da influência dos espíritos, e Jesus vai junto, auxiliando aquele que estava sendo obsediado pelos espíritos, levando aquela pessoa à cura do espírito, tanto do espírito obsessor, que foi orientado, como da pessoa que estava no processo obsessivo. E a gente vai observar, por exemplo, em Mateus, capítulo 10, do versículo de 1 a 15, o envio dos 12 apóstolos que foram para vários locais para levar a mensagem de Jesus, para levar o apoio de Jesus às pessoas sofridas, às pessoas que estavam padecendo de sofrimentos mais diversos. E o comportamento que o verdadeiro cristão precisa seguir é oferecer o consolo e o apoio aos sofredores, ser irmão na dor, pregar o evangelho do reino de Deus, do reino de Jesus, curar os enfermos, expulsar os espíritos ou doutrinar os espíritos. Isso é o que Jesus ele pede de nós. Já tem uma opinião aí de Valmor. O amor e a solidariedade precisam ser praticados, acolher e amparar os sofredores justamente, Valmor. É isso mesmo. Outra opinião de Valmor, o amor e a solidariedade precisam prevalecer e assim por diante. Seguindo, meus irmãos, outra situação bem interessante aqui, deixa eu ver se tem mais opinião. Acredito que a pessoa que sou hoje é por tudo que passei, os sofrimentos fazem parte do aprendizado e acho que temos a pensar no sofrimento dos outros também e não só olhar para nosso umbigo, mas auxiliar e não julgar. Isso mesmo. Perfeito, viu, Simone? Perfeita a sua colocação aí, é isso mesmo. Outra situação, meus irmãos, diante do trabalho, como é que o cristão verdadeiramente precisa se comportar? É de forma preguiçosa, de forma ociosa, de forma acomodada? Não, o Evangelho de Jesus, ele mostra que o trabalho é uma situação, por exemplo, de várias passagens aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículo 55, ele mostra que Jesus trabalhava com seu pai como carpinteiro. Jesus trabalhava. Ele vai ver, por exemplo, em Mateus também, capítulo 12, versículo de 1 a 3, as curas feitas no dia de sábado, que não podia ser feito, e Jesus estava lá trabalhando espiritualmente no dia de sábado. E o que é que a gente observa que o verdadeiro cristão precisa? Sair da ociosidade, sair da preguiça, valorizar o trabalho diário, que é fonte de progresso humano. O Espiritismo diz que o trabalho é uma ferramenta de evolução do espírito. Muito interessante isso. Outra situação, meus queridos e queridas irmãs, é diante do martírio. Diante do martírio. Como, por exemplo, o martírio do próprio Jesus. O processo de crucificação de Jesus. Como é que nós devemos nos comportar diante dos martírios de uma forma geral? Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus disse, diante do martírio, o seguinte, faça-se a tua vontade, não a minha. E ele diz assim, Pai, em Lucas, capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Diante das pessoas que estão nos martirizando, a gente precisa mais oração para eles, porque são pessoas que ainda não compreendem, que estão equivocados, como fizeram com Jesus. Nossa irmã Cláudia Germano está entrando aí. Boa noite. Paz e luz para você também, minha. Qual o comportamento que o cristão verdadeiramente deve seguir diante do martírio? A humildade diante da lei de Deus e o perdão incondicional da ofensa, ou das ofensas, mesmo aquelas situações que a gente está passando por dores e padecimentos espirituais, a gente tem que ser humilde, porque primeiro tem que saber que a gente não está passando ali por acaso naquela situação. E se alguém está fazendo a gente sofrer, a gente precisa perdoar, porque, como Jesus mesmo disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a gente
meus irmãos. A gente vê várias são as situações que acontecem, que somos testados enquanto cristãos, que precisamos nos exemplificar o evangelho de Jesus na prática. Quando Jesus veio, está lá no evangelho segundo o Espiritismo, ele não veio destruir a lei, ele veio ampliar aquela lei, e ele veio trazer a exemplificação de uma lei que é a lei mais importante de todo o universo, que é a lei do amor. E a gente precisa, meus irmãos, a gente precisa, minhas irmãs, buscar substituir em nossas vidas alguns sinais que são sinais danosos do espírito, como, por exemplo, o sinal do orgulho é um sinal danoso para o espírito. A espiritualidade fala que o orgulho é uma das grandes chagas da humanidade. Precisamos substituir a marca da vaidade, deixarmos de sermos criaturas vaidosas. Não é aquela vaidade de botar uma roupa bonita, não. É aquela vaidade de você querer achar que é mais do que os outros, que você não é. Você é um espírito criado por Deus, dentro de uma cadeia energética, que somos muitos nesse mesmo patamar evolutivo, imperfeitos, ainda em processo de gradativa evolução espiritual. A gente precisa, meus irmãos, sair da marca do egoísmo. Somos muito egoístas. Olhamos, como diz nossa irmã Simone, para o nosso próprio umbigo, não olhamos para a necessidade, para as dores e o sofrimento dos outros. Nossa irmã Simone, deixa eu ver se ela está colocando uma opinião aí, ó. Não vamos, a solidariedade só se mede pela parte material. Será que a caridade é só do óbolo material? Olha só, meu irmão, com certeza não, olha. Essa pergunta que nosso irmão Valmor está colocando aí. A solidariedade só se mede pela parte material. Será que a caridade é só do óbolo material? Não. A gente sabe que, como diz nosso irmão Laelcio, lá no nosso lar, ele diz assim, que a caridade é um conjunto de virtudes. É um conjunto de virtudes. Nesse conjunto de virtudes, como nosso irmão Laelcio, lá da instituição Nosso Lar, diz, tem a caridade material e a caridade moral, que são ligadas. Uma coisa não está desligada da outra, não. Agora vamos compreender o que é a caridade material e a caridade moral, como nosso irmão Valmor colocou aí. A caridade material, por exemplo, é você dar uma roupa, é você dar uma comida, é você dar, fazer algo de bom para o outro materialmente. Essa caridade é importante? É sim. É importante sim, porque a pessoa que está precisando daquilo ali, quando você dá aquele suporte ali, ela vai ficar melhor dentro das suas situações, do seu conforto, da sua vida. Quem está com fome, por exemplo, quando enche a barriga, já fica mais tranquilo, já fica mais alegre, já tem possibilidade de fazer outras coisas. Assim como, por exemplo, uma pessoa que está com frio, precisa de uma roupa, precisa de um cobertor. Mas como o nosso irmão Valmor colocou, isso só não é a caridade por completo. Como a caridade é um conjunto de virtudes, essa é uma parte importante. Eu até digo que a caridade material, o óbolo material, é o mais fácil de ser feito, porque todos nós nos colocamos diante disso, disponibilizamos e vamos embora. É diferente da outra caridade, que está dentro desse conjunto de virtudes, a caridade moral, que é aquela caridade de disponibilidade do seu espírito para o outro, que não é só material. É você dar um momento de voz para aquela pessoa, de estar junto, de fazer uma oração, de segurar na mão daquela pessoa, de disponibilizar, por exemplo, 10, 15 minutos para conversar. É uma caridade que você vai num trabalho de desobsessão, de auxílio aos espíritos. Isso é tudo caridade moral. A caridade moral trabalha com o seu espírito, com a sua disponibilidade de ser uma criatura melhor. Essa é a mais difícil, porque nem todo mundo tem disponibilidade de se doar para o outro. Doar uma coisa material é fácil, você dá e se livra, mas você doar o seu espírito, nem todo mundo está disposto a fazer isso. Não é verdade, Valmor? É isso que você está falando aí. Ó. A solidariedade não é só a parte material. Você pode ser solidário de outras formas. De você escutar o outro, por exemplo, uma pessoa que está numa situação até de suicídio, você chegar para o outro e dar o seu ombro e escutar, pode fazer com que aquela pessoa não cometa suicídio. Isso é uma caridade. E é feita de diversas formas, né? E seguindo, meus irmãos, que a gente já vai partir para a parte final da nossa reflexão de hoje, nós falamos aqui que a gente precisa substituir esses sinais, essas marcas do homem e da mulher velha, do
cristão que se diz cristão e que não é. Aquele cristão que ainda está na marca do orgulho, na marca da vaidade, na marca do egoísmo, precisa substituir essas qualidades por outras qualidades do amor, da solidariedade, da fraternidade, né? Ainda a gente precisa tirar de dentro de nós a indecisão e sermos decididos em sermos criaturas verdadeiramente ligadas ao Cristo de Deus, ao Evangelho. Tirarmos de dentro de nós esse medo de sermos luzes espirituais, por sermos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. O verdadeiro cristão precisa, acima de tudo, fazer esse trabalho, como o Espiritismo sempre coloca, de transformação interior, de mudança. O Valmor está dizendo aí, ó, isso às vezes até uma prece pode ter uma eficácia mais poderosa do que a caridade material. Justamente, meu amigo, que a gente faz sempre, quando alguém pede, como diz o nosso irmão Heraldo, pedis e obtereis. Nós fazemos os nossos pedidos através dos nossos guias espirituais. A oração é uma ferramenta que a gente pode utilizar a qualquer momento, é uma caridade maravilhosa. Não é verdade? Olha só, e a gente vai encerrar aqui, meus irmãos, com uma frase. A gente vai encerrar com uma frase de Chico Xavier, que diz assim, ó, o que é que Jesus espera de nós? O que é que Jesus espera de você, meu irmão Valmor? O que é que Jesus espera de você, minha irmã Cláudia, minha irmã Simone, minha irmã Dailva, deixa eu ver quem mais que está aqui, Maricélia, outras pessoas que estão aí, Sônia, Luiz, Ana Paula, muita gente que está por aí, só alguns que eu citei. E outros que irão entrar nessa live depois, quando eu disponibilizar no YouTube ou até no Facebook. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, o que é que Jesus espera de você? Jesus espera muito. Jesus espera muito de mim. Jesus espera muito de você. E Chico Xavier traz uma frase fantástica que representa o que Jesus espera da gente. E ele diz assim, Francisco Cândido Xavier, o Cristo de Deus, ele não pediu muita coisa de nós. Ele não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou que fizessem grandes sacrifícios. Jesus, ele só pediu uma coisa, segundo Francisco Cândido Xavier. Ele pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Foi a única coisa que Jesus pediu de coração pleno na sua vivência divina nesse planeta. Jesus não quer grandes sacrifícios seus, não, meus irmãos. Jesus quer apenas um, que a gente ame um ao outro. Esse é o maior sacrifício. Se reconciliar com seus adversários. Antes de você ir para um centro espírita, antes de você ir para uma igreja, fazer os seus louvores, as suas orações, vai se reconciliar com o seu adversário. Se o seu adversário é o seu pai, vá lá. Se o seu adversário é sua mãe, vá lá. Se o seu adversário é seu namorado, vá lá. Se o seu adversário é seu vizinho, vá lá. Se o seu adversário é alguém que te magoou, vá lá. Se reconcilie com o seu inimigo. E depois volte e vá louvar a Deus, vá louvar a Jesus e vá louvar os espíritos. Os templos estão aí abertos para isso, mas primeiro se reconcilie. Ame um ao outro. Acredito que ele espera que a gente não desista de continuar a buscar a luz. Isso mesmo, Valmor. Nossa irmã Simone Leotti está agradecendo aí pelas palavras. Eu quero agradecer bastante, meus irmãos. Termino com essa frase linda de Chico Xavier, em que diz que Jesus quer de nós apenas amar uns aos outros. Eu quero, antes de fazer a prece final, eu vou escolher uma música também para finalizar aqui, muito linda, certo? Vou finalizar com essa música de Elizabeth Lacerda. Uma música linda. Deixa eu abrir aqui.
gente vai finalizar com essa música de Elizabeth Lacerda, chamada A Barca, que eu vou passar para vocês aqui. Podem ir colocando seus nomes aí para a prece, que daqui a pouco a gente vai fazer a prece. Mas vamos escutar essa música linda, chamada A Barca, de Elizabeth Lacerda. Linda essa música. Música de Elizabeth Lacerda, chamada A Barca. Podem ir colocando já os seus nomes, que a gente vai fazer a prece daqui a pouco. E vamos escutar essa linda e bela canção, A Barca, de Elizabeth Lacerda, para a gente refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos nos conectar com a luz de Deus, com a luz divina do amor de Jesus. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Daqui a pouco iremos fazer a nossa prece final. Minhas mãos podem colocando os nomes aí de quem está querendo oração. Meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar.
junto a ti buscarei outro mar. Graças a Deus. Que Deus e Jesus abençoe e ilumine a cada um de nós. Essa música lindíssima. Sônia está pedindo aí, ó. Prece pelas crianças abandonadas que são machucadas pelos que delas deveriam cuidar e amar. É verdade. Olha só, minha irmã Sônia e outros irmãos que entram aí, ó. Hoje, parabenizo a todos vocês, irmã Sônia, que é psicóloga, ao seu dia, a Fátima, lá da Escola Arnaldo de Barros, a Thelma, Virgínia, a Lavínia e outros irmãos, acho que a Lavínia também é psicóloga, né? Outros irmãos e irmãs, psicólogos e psicólogas, hoje é o dia de vocês. E Valmor está dizendo também o dos idosos. Hoje é dia do idoso, Valmor? Você sabia não. Mas se for, parabéns para vocês, para todos os idosos. Um dia a gente chega lá também, né? Valmor é tão novo, Valmor já é idoso, Valmor? Tem o quê? 40 e quantos anos? 48, é? Vamos para o nosso momento final de oração. Aquela pessoa que já pediu, alguns irmãos que já pediram aí as orações. Estou vendo aí Cláudia que pediu oração, Sônia que pediu oração também, e outros irmãos, Carlos, todos os irmãos. Valmor tem 63, eita, Valmor, já tem 63 anos de idade, olha. 63, parece ser mais novo, né? Mas é isso, meu irmão. A gente vai encerrar a nossa reunião de hoje, certo? Ó, Sônia, parabéns para você, Sônia. Cláudia está dizendo aí, ó. Vamos encerrar aquelas pessoas que querem oração. Vamos levar o pensamento nesse momento a Jesus. Firme o pensamento no alto. Neste momento, eleva ao Mestre Jesus todas as suas necessidades espirituais. Vamos agradecer pela noite de hoje a todos os irmãos, a todas as irmãs conectados nessa rede de luz espiritual. Que neste momento os irmãos amigos possam ir ao encontro de cada uma das pessoas que pediram. Nossa irmã Cláudia, Valmor, Sônia, pedindo aí pelas crianças abandonadas, Simone Lélia, Valmor, eu já falei Valmor, as famílias de todos vocês, né? A minha família, a família lá de São Mamed, minha mãe Marisa, meus irmãos, Luiz e outros mais. Edson Gonçalves também fazemos os pedidos nesse momento. Vamos agradecer a Jesus, Divino Mestre Jesus. Vamos neste momento elevar o pensamento ao alto, adentrando as energias do universo, dos laboratórios espirituais, que neste momento as energias divinas caia como gotículas de luz em cada um dos irmãos que necessitam do amparo do medicamento divino, trazendo a saúde para o corpo físico e a saúde para o corpo espiritual. Que neste momento, Jesus, aquelas criaturas sofridas, os amigos espirituais, aqueles que estão padecendo dificuldades, aqueles que estão necessitados de ajuda espiritual, aqueles irmãos obsessores que recebam através dos esclarecimentos e das energias divinas orientações para seguir o seu caminho, e os irmãos que aí estão, Jesus amado, Jesus divino, traga para o corpo e para o espírito as bênçãos iluminadas, que cada um de nós possamos sair daqui mais fortalecidos e possamos adentrar o universo do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírito voltado para as energias crísticas do universo. Neste momento agradecemos a toda a espiritualidade maior, aos mestres, caboclos, pretos velhos, ciganos, a pleiade de espíritos iluminados
de André Luiz de Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e todos os médicos e enfermeiros divinos, aos irmãos intergalácticos que trazem as energias de outros planos, de outros universos, para cada um de nós. Que traga do universo de Deus as energias que não reconhecemos, que ainda não conhecemos, mas que possamos abrir um canal energético com a luz do divino dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe e que Deus ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos finalizar nesse momento a nossa live de hoje. Vou daqui a pouco disponibilizar no YouTube, vai ficar no Facebook. Quem quiser pode compartilhar com seus amigos e suas amigas. Quero agradecer a participação de todos os irmãos e todas as irmãs. Que todos tenham uma boa noite e que nós possamos estar cada vez mais conectados com essa essência divina do Evangelho de Jesus. Boa noite. Mais uma vez, gratidão a todos e a todas. Que Jesus abençoe. Que Jesus ilumine hoje e sempre. Até mais. Semana que vem teremos mais lives de reflexão espiritual. Deus abençoe, Deus ilumine a todos nós.